Quando tomei a decisão de viver um período longe de São Roque para estudar, imaginei que seria uma aventura. Aventura, palavra que eu gosto bastante. Ela significa o que vem pela frente, significa estar pronto para o que vier. E era exatamente o que eu sentia quando me vi indo. Lembro que me senti muito corajosa na época. Durante a graduação de psicologia, vivi processos de desconstrução. Várias questões atravessaram o meu caminho feito um furacão, mas nenhuma delas me acertou tão forte quanto a do feminino. Ser mulher e se perceber nesse mundo. E quantas reviravoltas podem compor essa percepção? Quando eu mudei para Divinópolis, a dinâmica da minha vida mudou totalmente. Então, de repente, eu morava a 650 quilômetros de casa. Então, inevitavelmente, com o fato de eu transitar, ir e vir sozinha, eu comecei a entender como que a mulher ela é vista dentro de uma sociedade patriarcal. Pouco a pouco, pequenos acontecimentos, sempre sutis, provaram para mim as barreiras e as situações que eu passaria unicamente por ser mulher. Lembro de me sentir invadida e violada por mim e por todas as outras mulheres. Esse foi o processo que me acompanhou por toda a graduação. Em 2017, fiz uma visita técnica no Presídio Floramar, em Divinópolis. E essa visita me trouxe de volta um mundo que me fascinou desde a adolescência, o mundo penitenciário. A cultura de rua e das periferias sempre esteve presente na minha vida. E lembro quando eu ouvi Racionais pela primeira vez. Eu tinha uns 12 anos. Quando escutei a música Diário de um Detento, eu fiquei hipnotizada. Mas o metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Quando a música acabou, eu pensei, que loucura! Como eu nunca pensei a respeito do que acontece dentro de uma prisão. Isso, na época, me despertou uma curiosidade intensa. Eu passei a escutar várias outras músicas em que a pessoa encarcerada era o protagonista e narrador da canção. Eu sempre quis muito saber o que acontecia dos muros para dentro. E no dia da visita ao Floramar, conheci todas as alas da unidade prisional e fui dominada por 2 sentimentos inimagináveis após essa experiência. O primeiro veio como uma angústia avassaladora. O segundo veio com a sensação da certeza de que eu mostraria, através da minha profissão, o outro lado da moeda. O lado daquele outro que ninguém vê, daquele outro que está invisível. Foi um processo assim, interessante. Ele aconteceu de uma forma bem natural, claro que teve esse start da visita, mas o mais interessante foi que eu consegui fazer uma junção de 3 pontos importantes para eu conseguir fundir esses 3 pontos em um trabalho só. Primeiro, as singularidades do ser mulher, tanto pela minha vivência pessoal quanto a vivência acadêmica, a invisibilidade, né, das pessoas encarceradas, e aí no caso tanto homens quanto mulheres, e a psicologia como uma ciência que ela vem para cuidar da subjetividade humana e o principal que é o papel social que ela tem enquanto profissão, enquanto fazer profissional. Quando comecei a estudar a história do cárcere feminino no Brasil, como um ponto de partida da minha pesquisa, encontrei um fragmento no livro Presos que Menstruam, da Nana Queiroz, que dizia um pouco sobre como as instituições penitenciárias femininas foram fundadas em sua essência. Criadas pela Igreja Católica,
criminalizavam inicialmente as condutas das mulheres que não exerciam os papéis de gênero definidos pela sociedade. Ou seja, essas mulheres presas não se tratavam apenas de mulheres infratoras da lei, mas também de mulheres que fugiam do modelo socialmente imposto. Prostitutas, mulheres em situação econômica social vulnerável, moradoras de rua, usuárias de droga e até mesmo aquelas que tinham opiniões demais ou que não possuíam habilidades para tarefas domésticas. A mulher, por si só, já carrega consigo os estigmas do ser. A mulher encarcerada carregará duplamente os estigmas do ser. Ser mulher e ser uma mulher infratora, uma mulher que transgrediu os padrões. O trabalho nasce para comunicar isso. A história dessas instituições, as particularidades que a maioria desconhece e a necessidade de dar voz às mulheres que ali estão para contar sobre os impactos de permanecer dentro da lógica violenta de uma instituição total. Para que a pesquisa ela fosse possível de ser feita, a gente precisaria conversar com essas mulheres diretamente. E os processos para entrada num presídio como pesquisadora, elas são diversas, né? Eu e a Natália, que foi minha parceira aí nessa pesquisa, a gente tentou, né, enviar todas as documentações formais para entrar no presídio, não tivemos respostas até hoje, e aí a gente começou a pensar num plano B, né? Então o plano B foi realmente ir até uma outra instituição, onde as mulheres elas estão vinculadas e elas respondem em liberdade. Então, a partir dessa instituição, a gente conseguiu acessar e conversar com essas mulheres. Concluí, ao ouvir todas elas, que o Estado é definitivamente incapaz de observar as especificidades de espaços e serviços destinados às mulheres. Quando eu cheguei lá, eu tive que tirar a minha roupa toda e deixar também todos os meus objetos. Quando você chega lá, tem o kit do preso, né? Que, como a gente é mulher, sabonete, que é um pedaço de sabão de coco, toalha, escova de dente, absorvente, papel higiênico, essas coisas. E os uniformes. Eles não me deram uniforme, nem coberta eles me deram. Se não fossem as presas que estavam lá para me ajudar, ia ter que ficar esperando 30 dias, até a minha família poder fazer a primeira visita e trazer as coisas para mim. Pensei milhares de vezes quantas pessoas sabem que isso acontece e quantas pessoas sentiram repulsa ao saber. Repulsa. Essa é a palavra que vem na minha cabeça quando penso na maneira como todos os presos e presas são tratados hoje no Brasil. São diversas as diferenças e as particularidades que dividem o mundo do feminino e do masculino dentro das penitenciárias. As visitações das penitenciárias femininas são pequenas e compostas apenas por mães ou irmãs e alguns filhos. Os maridos abandonam, os namorados abandonam, os filhos abandonam. A mulher recebe o pesado fardo do julgamento tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito social. Elas tentam muito o autoextermínio lá, sabe? Eu mesma evitei isso lá umas 3 vezes. Mas é que a pressão psicológica é muita, né? É muito sofrimento. Se você for lá, você vai ver desolamento no olho delas, desilusão. Várias vezes fui tomada por um sentimento de revolta, mas não posso deixar de dizer que o sentimento que mais me veio à tona foi o sentimento de incapacidade, de se deparar com uma realidade brutal e não poder fazer nada. Tudo que essas mulheres passam dentro dessa prisão, todos os rebaixamentos, todas as humilhações, essa mulher que está presa, quando ela sai,
ela vai levar para além dos muros da prisão um estigma de mulher presa. E esse estigma ele vai acompanhar essas mulheres para o resto da vida delas em intensidades diferentes, mas vai acompanhar. Eu passei a me sentir um nada, assim, uma merda. Porque a sociedade condena muito, né? A sociedade é muito cruel. Hoje que eu consigo olhar no olho das pessoas, falar assim, eu sou igual a você, eu sou uma pessoa, eu sou capaz, sou boa também, entendeu? Mas o primeiro ano foi só destruição. Eu só saía de casa de óculos escuros, até de noite. Que é muito humilhante, né? Quando conheço o mundo de outras mulheres, permito conhecer mais a fundo o meu próprio mundo. Quanto mais descubro sobre o mundo dessas mulheres, mais me redescubro no meu mundo. Visitar outras realidades permitiu a transformação da minha realidade, e para mim, isso é o que vale. Não finalizei o trabalho com o sentimento de dever cumprido, mas sim com a sensação de que posso fazer mais, que posso aprofundar em todas as mazelas desse mundo e seguir mostrando para aqueles que desconhecem. Tu és divina e graciosa. Oi, gente. Boa noite, gente. Tô meio séria hoje porque o tema É pesado, né? é forte, né? Na verdade, hoje a gente tá aqui para apresentar uma filha da casa Rosa Manjericão. Prata da casa. Isso, a Júlia Pessota, que ao sair daqui, né, da nossa casa, ela se deparou com essa realidade de ser mulher no mundo aí, que não é fácil. E trouxe para nós um tema bem forte, bem tocante, que são as mulheres. Desconhecido por muitos, né, também, né, Isa? Totalmente, né? Assim, são pessoas invisíveis para a sociedade, como ela mesma colocou, e vai trazer aí nesse tema em questão, na verdade, que ela vai falar um pouco mais, né, sobre essa vivência dessas mulheres que a gente desconhece e de outras mulheres, né, que sofrem esse mesmo tipo de opressão pela sociedade. Que a sociedade impõe para nós mulheres. Então é sempre bom a gente conhecer temas novos, debater, pensar sobre, para que a gente perceba que existem muito mais além da nossa vivência. Hoje, esse tema trazido pela Júlia não tem tanta poesia, não, mas é necessário falar sobre. E a gente aqui está muito orgulhoso desse trabalho, desse tema que ela resolveu desenvolver no trabalho dela. Então, agora com vocês... Então, com vocês, tema em questão, Mulheres no Cárcere, com Júlia Pessota. Em 2018 eu comecei a fazer um estágio na faculdade e aí eu fazia alguns atendimentos clínicos de forma voluntariada em uma paróquia de Divinópolis. E aí nessa época eu comecei a notar que a maioria, o público maior que chegava para mim eram mulheres, na verdade eram somente mulheres, então eu comecei a perceber que eu não recebia homens.
E eu comecei a reparar que as demandas que chegavam dessas mulheres, elas eram muito parecidas, elas tinham muitas coisas em comum. Então, a mulher, ela essencialmente trazia para mim a questão da culpa, né? Uma mulher carregada de culpa, muitas vezes por causa de um relacionamento afetivo, né, com um homem. E aí eu via que esses relatos de angústia, eles vinham muito de violações que essas mulheres sofriam. Então, tanto psicológicas, afetivas, muitas vezes físicas também. E aí foi nesse momento ali da graduação que eu comecei a voltar mais o meu olhar para essa mulher. Comecei a ver também no meio desse processo que como os homens não apareciam nesse espaço, só uma parte da história estava interessada em lidar ali com a situação e eram essas mulheres. Então eu vi muito sofrimento nesse público e junto com o meu processo pessoal mesmo, enquanto ser mulher, se perceber no mundo enquanto mulher, eu vi a necessidade de voltar um pouquinho dos meus estudos para a mulher. E aí, no meio do processo, eu encontrei outras coisas que me fizeram focar na mulher encarcerada, que ela vai ser uma minoria dentro da minoria. Então, se hoje as mulheres aqui, que estão aqui fora, né, que não estão dentro aí dos muros das prisões, elas sofrem milhares de violências, elas ainda são um pouco invisíveis, elas passam por situações de violência. E essas mulheres que estão dentro desses presídios, essas mulheres que a gente não enxerga, né? Onde elas estão, como elas vivem e como elas se sentem. Então, foi aí que eu foquei mais a minha pesquisa para mulher, e aí mais específico para mulher prisioneira, para essa mulher que está encarcerada. Foi um processo também, aos poucos eu fui vendo algumas pequenas diferenças e algumas diferenças não tão pequenas assim. Eu comecei a perceber, né, que esse fardo que a mulher encarcerada ela vai carregar, ele é muito pesado, né, ele é duplamente pesado. Então as mulheres, naturalmente por serem mulheres, elas já vão carregar, né, um fardo de responsabilidade, né, de corresponder às expectativas da sociedade. E essa mulher que está encarcerada, ela vai sofrer duplamente com isso, porque ela é uma mulher que ela foge totalmente daquele padrão que está imposto. Então ela é uma mulher que transgrediu os padrões, que transgrediu regras, né? Então a sociedade ela tende a julgar de uma forma muito pesada essa mulher, porque essa mulher ela tem um compromisso familiar, doméstico, profissional, ela tem que estar sempre na alta, né, correspondendo muito bem todas as expectativas. E aí eu fui percebendo que a sociedade ela tende de uma forma assim bem sutil perdoar com mais facilidade o homem, né? O homem ele vai ser sempre aquele menino que merece um desconto porque ele ainda tá amadurecendo, porque ele ainda tá aprendendo, porque ele errou e vai fazer diferente. E a mulher não, a mulher ela vai receber um julgamento muito pesado dessa sociedade, porque ela tinha que ser mãe, ela tinha que ser esposa, ela tinha que trabalhar, ela tinha que ser dona de casa, ela tem que fazer tudo, né? Então essa mulher encarcerada, ela é uma mulher que vem para quebrar totalmente com esse estereótipo de mulher que a gente tem na sociedade. E aí eu acho que esse foi um dos pontos assim que eu peguei de mais diferente, né? Essas mulheres, elas vão carregar um estigma muito pesado, até depois que elas saem do cárcere, elas levam isso, esse estigma acompanha elas aí por toda a vida, né? Em intensidades diferentes, mas vai sempre acompanhar ela. Assim, os processos para entrar numa penitenciária como pesquisadora, eles não são muito tranquilos, né? Na verdade, eles são bem burocráticos. Então, na época, eu e a Natália Ster, que foi minha parceirona aí nessa pesquisa, a gente começou a correr atrás e pensar como que a gente conseguiria chegar nessas mulheres, e a gente queria chegar nessas mulheres dentro da penitenciária. Então, a gente foi atrás de algumas orientações, como que a gente ia fazer para estar lá dentro.
recebemos toda a papelada de orientação, então eram vários formulários que tinham que ser preenchidos, a gente tinha que enviar um projeto para aprovação, eles tinham que saber do que a gente estava falando, qual que era o objetivo. E aí eu lembro que na época que a gente pediu orientação, a pessoa que nos orientou falou, não tem muito bem um prazo, né, para vocês receberem essa resposta, pode ser rápido ou pode demorar alguns meses. E aí nós enviamos toda essa documentação em julho de 2019, se eu não me engano. E aí, assim, não tivemos resposta até hoje, não ficamos muito surpresas, porque, né, afinal, por que o Estado ele permitiria que a gente entrasse nesse espaço fechado deles para mostrar aquilo que tem de mais podre dentro do sistema prisional? Então, assim, todas as violências que eles praticam dentro desse espaço. Então, assim, a gente não ficou surpresa. Na época, eu acho que depois de 1 mês, 2 meses sem resposta, a gente começou a pensar num plano B. E aí a gente encontrou uma instituição que chama APAC, ela é uma associação de proteção e de assistência a esse presidiário. E aí a gente esteve nesse lugar, fomos muito bem recebidas, né, pelos funcionários, eles abriram espaço pra gente. E aí, basicamente, a gente ficou de plantão, né, nesse local. Esse é um lugar em que as pessoas, né, que respondem em liberdade precisam comparecer para assinar, para dizer que estão vinculadas, que estão trabalhando, que estão ali, né? E aí a gente fez um plantão lá e ficou abordando algumas mulheres, explicamos um pouco da pesquisa, qual que era a ideia, e aí convidamos elas a contar um pouquinho da experiência, né? Não foram todas que tiveram essa abertura, muitas preferiram não falar, não participar, mas nessa busca aí a gente conseguiu acessar 3 mulheres, que foram as 3 mulheres que a gente conseguiu aí estar cara a cara, conversando e fazendo algumas perguntas sobre a experiência do encarceramento. Eu acho que chocada, assim, a gente ficou durante toda a pesquisa, né? Trata-se de um mundo muito chocante, né? Tudo é muito pesado, né? E quando a gente escuta da boca daquela pessoa que viveu ali, né, tem um peso maior, tem uma carga maior. Mas, assim, são várias as violências, né? Eu acho que o presídio, como uma instituição total, ele tem, assim, ele faz todo um movimento de destruição daquele eu, né? Ele desconfigura todo aquele eu, então, assim, quando a mulher entra no cárcere, ela precisa se despir, né, de tudo aquilo que ela tem como identificação. Então, brincos, acessórios, roupas, né? Ela não pode entrar com nada daquilo que ela tinha lá fora para dentro dessa instituição. Mulheres que têm tranças precisam tirar as tranças, mulheres que têm cabelo comprido precisam tirar, né? Precisam cortar. Elas não podem usar batom, elas não podem pintar as unhas. Então, assim, são castigos que eles têm como objetivo mesmo a violação desse eu. É muito bacana porque a gente consegue perceber que essas mulheres, elas se reinventam lá dentro. Então, né, elas pintavam às vezes a unha com canetinha, né, estouravam também às vezes a tinta da caneta e passava na boca para ficar como um batom. Então elas mesmo fazem trocas entre elas, fazem algum penteado especial no cabelo, alguma coisa assim. Elas vão se reinventando, mas as regras em si, elas são muito cruéis, elas violam muito esse eu da mulher. E aí vários outros castigos, né? Por exemplo, em visitações, os pertences, né? Se a família levar algum líquido, que seja um suco, que seja um refrigerante, não pode entrar gelado, por exemplo, né? Por qual motivo? A questão da alimentação, eu fiquei bem chocada também. Então, assim, essas mulheres, elas recebem a primeira alimentação do dia 9h30 da manhã e a última 5 horas da tarde. Então, quer dizer que essas mulheres, elas ficam sem se alimentar das 5 até as 9h30 da manhã. E aí tudo isso num espaço, né, em que não tem iluminação, não tem ventilação, e elas precisam ficar confinadas ali dentro daquela rotina. Então, assim, eu consegui perceber que o Estado ali na dinâmica dele, ele vai violando essas mulheres em diversos níveis, de formas diferentes, né? E isso, elas levam isso depois que elas saem também desse espaço. Elas vão levar várias
elas vão carregar bagagens do que foi estar dentro de uma instituição total. Então essas pessoas, elas tendem, né, a andar com a cabeça baixa, ficar com vergonha de si, mão para trás, que é a forma como eles têm que se comportar lá o tempo todo, né, perante a lei, as pessoas que estão trabalhando ali para colocar aquilo em ordem, né. Eu entrei em 2017, foi quando eu tive um start também de que de fato eu queria fazer a pesquisa sobre isso. Era um mundo que eu sempre tive muita curiosidade, porque a gente não sabe muito bem o que acontece lá dentro. Então em 2017 eu fiz uma visita técnica lá com a faculdade e eu tive várias sensações lá dentro. É um espaço muito pesado, a dinâmica em si da visita técnica ela é muito ruim, né? Para quem está visitando, e acredito que até para as pessoas que estão lá dentro vendo a visita acontecer, porque a gente anda, né, pelas alas ali, vê as pessoas presas, é tudo muito chocante, mas foi estando ali que eu tive um start maior para querer pesquisar sobre esse mundo. E as penitenciárias femininas e masculinas, essa é uma outra grande diferença, que hoje a gente tem uma porcentagem muito grande de presídios masculinos. Claro que a população masculina presa ela é muito maior que a feminina, mas geralmente nós temos penitenciárias masculinas e penitenciárias mistas. As penitenciárias mistas nada mais são do que penitenciárias que foram adaptadas para mulheres. Então, assim, elas não vão ter todo aquele aparato para mulher, né, mas eles colocam as mulheres presas lá e falam que é uma instituição mista, que é o caso, né, da instituição que a gente fez a visitação. As visitações, elas são previstas por lei. Existem algumas leis que regulamentam essas visitações, como que tem que ser, mas eu também percebi pesquisando que as visitações, elas acontecem muito de acordo com a gestão do presídio. Então, assim, cada presídio vai fazer mais ou menos da forma como acredita. Esse foi, assim, um dos fatos que mais me chocou na pesquisa toda, na instituição que eu fiz, né, todo o mapeamento. Eu peguei a informação de que lá as visitas, elas são sempre de 15 em 15 dias, mas esse presidiário, seja homem, seja mulher, ele precisa escolher se ele quer receber a visitação daquele familiar. Então, assim, se ele vai ver a pessoa, vai conversar, vai conseguir fazer de fato a visita, ou se ele quer receber pertences. Ela tá tendo aqueles vínculos afetivos dela totalmente enfraquecido, então ela já não vê mais a mãe, a filha, o marido, e aí ela ainda precisa escolher se ela quer receber aqueles pertences, que muitas vezes vai ser itens básicos que essa mulher vai precisar para viver lá dentro, né? E ela precisa escolher se ela quer receber isso, que é para a vivência dela ali, ou se ela quer ver a família dela, que isso é para uma manutenção afetiva, para a pessoa não se sentir totalmente abandonada. E aí, dentro das visitações, eu vi uma diferença assim, muito gritante entre os homens e as mulheres, porque as visitações nas penitenciárias masculinas, elas são lotadas, né? São filas e filas que percorrem quarteirões de mulheres, de filhas, de mães, que estão ali de prontidão com sacolas gigantes de pertences para levar para aqueles homens que estão presos. E já a penitenciária feminina, ela vai ser assim, algumas filas pequenas, com algumas mães, algumas filhas. Então, assim, essa mulher, ela tende a ser abandonada. Então, os filhos vão abandonar, os maridos vão abandonar, namorados, né? A família, às vezes, né, por si só abandona, porque vai julgar essa mulher, né? Vai dizer que aquela mulher, ela tinha um compromisso ali fora, que ela não poderia ter errado, ela não poderia ter cometido um crime, transgredido a lei. Então, assim, essa é uma diferença muito gritante entre o universo masculino e do feminino, né? A mulher, ela tende a ser um pouco mais fiel nesse sentido quando o parceiro vai preso, né? Já quando é ao contrário, a gente vê que as mulheres, elas são de fato abandonadas. E aí, dentro dessa dinâmica de visitações, eu pude perceber que tem muita coisa que está prevista por lei que não
acontece. Então, assim, eu tenho certeza, né, tudo que a gente pesquisou, não existe nenhuma regra que fala disso, de escolher receber o pertence ou a visitação do familiar. Então, isso é muito cruel. Casais homoafetivos também não podem ter direito à visitação íntima, sendo que na lei não tem nenhuma diferenciação entre isso, né? Então, ainda é muito... Né, a teoria não acompanha a prática nesse sentido, ainda tem muita coisa que está errada, que está sendo feito de acordo com o que a gestão do presídio acredita naquele momento. Uma outra coisa assim, interessante que eu encontrei nas visitações é que existe aquele critério, né, de que você só pode visitar alguém que está preso se você tiver uma relação consanguínea. E aí isso é um sinal assim gigantesco que o Estado, mais uma vez, ele não consegue abarcar a individualidade ali daquele sujeito, porque muitas vezes aquela pessoa que está presa, ela vai ter, né, como figura de identificação, de cuidado, né, paterno ou materno, um padrasto, uma madrasta, e às vezes eles não vão conseguir, né, comprovar esse vínculo para estar entrando dentro do presídio para visitar essa pessoa. E aí essa pessoa vai mais uma vez reforçar esse sentimento de abandono estando lá dentro. E também a gente sabe que hoje as pessoas que estão presas são as pessoas que estão em situação econômica vulnerável. Então, assim, são as pessoas mais pobres que muitas vezes não vão ter condição de fazer uma união estável no cartório. Né? Vive junto, mora junto, tem filhos, mas não tem ali o papel comprovando que está junto, que está casado, ou que tem uma união estável. Então essa pessoa também não vai poder realizar a visitação. Então a gente consegue ver que essas regras, elas são muito engessadas, elas são muito fechadas, elas não consideram ali toda a subjetividade daquela pessoa que está presa, que está isolada da sociedade. Foi assim um trabalho assim muito forte, ele foi muito de encontro com o que eu acredito enquanto fazer profissional da psicologia. Então, assim, foram encontros de transformação para mim que eu sempre tive essa curiosidade, que eu sempre quis estar mais dentro desse mundo, ver como acontece, estar de frente com essas mulheres e ouvir elas falarem ali nu e cruamente sobre como que elas foram tratadas, como que é a dinâmica lá dentro. É muito chocante, mas assim, e traz um sentimento muito, muito grande de revolta, de incapacidade de não poder mudar aquela realidade, mas transforma muito a gente, porque eu sempre bato nessa tecla de quando a gente fala, né, de feminismo, de empoderamento feminino, a gente precisa estar atento se esse feminismo ele chega em todas essas mulheres, né? Então, onde estão essas mulheres, né? O quanto que a gente sabe sobre mulheres que estão encarceradas hoje, né? Qual que é o acesso, né, a essa realidade que a gente tem hoje? Nenhum. Né? Então, assim, para mim foi muito transformador pela experiência, né, por poder escutar essas mulheres, escutar da boca de quem viveu, e também foi muito gratificante para eu poder mostrar isso para as outras pessoas. Ainda é uma realidade muito desconhecida, então eu poder levar esse tipo de informação, poder chocar outras pessoas, assim como eu fiquei chocada, né, de saber como essas pessoas são tratadas e como que são as violências e as vivências vividas dentro daquele espaço, para mim, assim, foi transformador enquanto pessoa, enquanto mulher e enquanto profissional. Então, assim, é uma experiência que eu levo aí, que vou levar para toda a minha vida e que eu pretendo continuar também, pretendo não parar por aí. Eu acho que é um mundo muito rico, que ele precisa ser mais aprofundado e mostrado, né? A gente precisa escancarar essa verdade aí para todo mundo, porque o Estado não quer que ninguém saiba o que acontece lá dentro com essas pessoas. Com certeza. Tive um encontro muito bacana com a Natália Stern na faculdade. A gente acabou se encontrando mais nos últimos períodos em relação a esse interesse. Ela tinha uma questão muito forte também com
com o sistema prisional, ela queria falar sobre isso, queria falar sobre mulheres, né? Eu também, da mesma forma, cada uma queria falar um pouco mais de uma coisa, mas aí a gente entrou num consenso, uniu um tema em questão que a gente acreditava que seria interessante trabalhar. E aí, quando a gente definiu que a gente ia de fato fazer dessa forma, a gente chamou a nossa professora e orientadora Heloísa Borges, que assim, não poderia ser outra pessoa para orientar a gente no trabalho. Ela é realmente uma referência para nós na psicologia social, então ela também aceitou esse convite e esteve com a gente durante todo o processo também. Vamos lá. No nosso trabalho de conclusão de curso, nós falamos sobre os impactos psicossociais do encarceramento, né, para as mulheres. Nós realizamos uma pesquisa exploratória, onde a gente conversou com algumas mulheres e com um psicólogo prisional. Foi uma pesquisa muito impactante, foi muito interessante, né, de ter contato com as histórias dessas mulheres que viveram na pele esses impactos, esses danos do encarceramento. E foi um trabalho que eu considero muito importante porque dá voz a essas mulheres, né, que geralmente não têm voz, que não é dado a elas voz. Nos deixa uma reflexão sobre o papel das prisões na nossa sociedade, que a gente chegou à conclusão que não contribui de forma alguma para a reintegração dessas pessoas na sociedade, e nos fez refletir também sobre o nosso papel na sociedade enquanto mulheres, enquanto psicólogas, e também no sentido do que podemos fazer, né, para que essa realidade seja diferente, para que isso mude, para que algum dia seja diferente. Com certeza, eu tenho como missão aí, quem me conhece sabe que desde que eu entrei na psicologia eu flertei de primeira já com a psicologia social, então assim, é de fato a minha paixão, eu gosto de trabalhar com esse mundo das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, seja uma vulnerabilidade econômica, social, afetiva, então assim, eu tenho isso como missão e eu acabei me encontrando muito nesse mundo do sistema prisional. Foi algo que eu gostei muito de estudar, que eu gostei muito de falar, e eu sigo aí nessa missão, porque esse trabalho ele não foi uma missão cumprida, ele foi só o início aí, né, algo que eu comecei junto com a Natália, e é um trabalho muito rico e que merece continuidade, né, e que ele reforça o que eu acredito muito, que é a psicologia enquanto papel social mesmo, que essa psicologia ela tem enquanto responsabilidade social. Então o trabalho ele vem para reforçar isso e eu quero muito dar continuidade nele, porque quando eu falo disso, eu falo de algo que eu realmente acredito. Aí para finalizar, né, eu queria deixar um agradecimento aí, primeiramente, né, para idealizadora do projeto, Isa Pessota, que é também a minha mãe. Então eu tô aqui na Casa Rosa Manjericão, onde eu cresci, onde eu vejo tudo acontecer, né, e dizer que para mim foi muito especial fazer esse trabalho, dividir, né, com mulheres tão especiais que estão aí se apresentando essa semana, estão mostrando um pouquinho do trabalho, da vivência. E eu sou muito grata, para mim é um privilégio muito grande ter esse espaço para falar sobre um assunto que eu acho que tem uma relevância social enorme. Então, assim, só tenho a agradecer aí a idealizadora do projeto, da Isa Produções Culturais, a Casa Rosa Manjericão, porque a gente vive num momento muito difícil e esse tipo de trabalho traz um aconchego para nós. Então, assim, eu sou muito grata por poder fazer parte desse trabalho, de estar nesse projeto e dividir ele com tanta gente maravilhosa. Então, continuem aí prestigiando o festival. Tem muita mulher maravilhosa por aí, com muito trabalho rico. Então, assim, confiram, porque realmente tá muito lindo e tá muito especial esse trabalho.